USAID, a ajuda humanitária que está todo mundo revoltado porque o Trump, junto com o Elon Musk, decidiram interromper as atividades por 90 dias. Eles não vão fechar a agência humanitária, eles vão fiscalizar o que está acontecendo, por que eles estão destinando 72 bilhões. É isso mesmo, 72 bilhões de dólares ao ano para ajuda humanitária, e essa ajuda humanitária não chega a lugar nenhum, porque assim, se você pega o meu dinheiro e fala que vai ajudar alguém, eu quero ver o resultado. A gente vê que essas pessoas continuam precisando de ajuda por anos. E eles não estão destinando esse valor apenas quando ela foi aberta em 1961, se eu não estou enganada, mas eu vou mostrar para vocês direitinho. Não, este valor está sendo destinado anualmente para vários países e nada acontece. Ou seja, alguma coisa de errada tem e precisa ser fiscalizado. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade. Neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. E dentro dessa história toda, ainda envolveram o Bolsonaro. Disseram que essa agência ajudou, de alguma forma, a impedir que Bolsonaro continuasse presidente do Brasil. Vamos ver que história é essa. Mas antes de mais nada, eu acho que a gente precisa entender exatamente o que é essa USAID, quanto ela destina, que eu já falei para vocês, e a situação, para depois eu trazer o áudio de uma pessoa dizendo sim, o Bolsonaro foi afetado pela agência. Olha que coisa maravilhosa, ou seja, ela foi destinada, para ajudar as pessoas, ajuda humanitária, mas estava sendo usada, na verdade, para influenciar na política e outras coisas a mais. Aqui, o que é a agência USAID e por que ela está sob ataque de Trump e Musk? Com razão. Aqui, ó. O órgão público que responde por cerca de 40% da ajuda humanitária no mundo. Os Estados Unidos sozinho ajuda 40%, é assim, quase metade da ajuda humanitária é só dos Estados Unidos. É o tal do capitalismo malvadão, que esse grupo de esquerda sempre fala, não, porque os Estados Unidos isso, os Estados Unidos aquilo, mas quem mais destina dinheiro para a ajuda humanitária, as coisas que a esquerda diz trabalhar, são os Estados Unidos. E eles querem destruir os Estados Unidos. Dá para entender? 40% só os Estados Unidos. E aqui eles dizem, Elon Musk afirmou nesta segunda-feira, dia 3, que quer fechar a USAID. O Elon Musk quer fechar, mas o Trump falou que vai ver se está tão errado assim para que ocorra o fechamento. Antes disso, ele parou as atividades por 90 dias, vão ser analisados todos no que a USAID está trabalhando, para quem está destinando dinheiro, e aí sim o Trump vai decidir depois se vai fechar ou não. A ideia do Elon Musk é fecha e pronto. E aí, o que eles falaram, Ficou evidente que não se trata de uma maçã com verme dentro. O que temos é simplesmente um ninho de vermes. Temos que nos livrar de tudo, além de qualquer conserto. Vamos fechá-la, disse o Elon Musk. E aqui eu não vi essa frase dele em nenhum lugar, eu sei que ele quer fechar. Então, assim, tá com cara de Elon Musk, mas é bom que a gente vá no perfil dele no X, porque ele posta tudo por lá. Encontre essas falas. Eu realmente ouvi que ele quer fechar, que ele falou que era verme, inclusive. Eu acredito que seja verdadeira essa fala aqui, porque a gente sempre tem que, dependendo do site, a gente tem que duvidar um pouquinho, porque eles modificam um pouquinho ou dão um outro sentido, enfim, mas eu acho que isso aqui foi ele mesmo que disse. E aí o que é a USAID, que é importante a gente entender? Ela foi criada em 1961, acertei quando eu falei para vocês, pelo presidente John Kennedy, por meio da Lei de Assistência Estrangeira, que reuniu vários programas existentes na nova agência. A USAID é o maior doador individual do mundo. E eu não sabia dessa importância de USAID para a ajuda humanitária. O pessoal fala, Estados Unidos é a maior potência, mas aí tem a China, tem a Rússia. Cadê? Essas outras potências não estão ajudando? Ou quantos estão ajudando? Não é o mesmo valor, porque só os Estados Unidos são 40%. Cadê as outras potências, superpotências? Querem que os Estados Unidos destine
todo o dinheiro dos impostos que eles têm para ajuda humanitária, enquanto eles pegam o dinheiro deles e trabalham com outras coisas, crescendo, importando e deixando o país cada vez mais glorioso e os Estados Unidos se ferrando. É isso. Ah, estratégia maravilhosa. Que gente incrível, muito bom. Aqui, no ano fiscal de 2023, só em 2023, tá? Os Estados Unidos destinaram por meio da agência um total de 72 bilhões, quase 421 bilhões. 421 bilhões de dólares é a fortuna do Elon Musk. Ou seja, quase metade da fortuna do Elon Musk é destinada para esses países, que eu vou falar aqui alguns deles, para ajuda humanitária, todos os anos. E o pessoal não resolve. Então, você tem que parar e falar, não é dinheiro. O pessoal está trabalhando errado, porque ainda tem gente fugindo de seus países por causa de guerra, tem gente passando fome, tem gente sofrendo com surtos de várias doenças, inclusive a AIDS, que é uma das coisas que eles destinam dinheiro para acabar com o surto de AIDS que tem na África, por exemplo. Mas não funciona? Alguma coisa está errada, não é? O dinheiro não está sendo destinado para isso. Deveria, mas não está. E a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Aqui, por exemplo, né? Como eu estava dizendo, a agência destina um total de 72 bilhões para ajuda humanitária para diversas áreas, incluindo saúde feminina em zonas de conflito, acesso à água potável. Um monte de gente aí não tem acesso à água potável. E com esse dinheirinho aqui, meu amigo, dava para construir uma casa para cada um. Porque é por ano. Veja bem, eu quero que vocês entendam. Esses 72 bilhões não foi destinado desde 1961. Sabe, esse total até agora. Não, são todos os anos. Dava para construir uma casa para cada um. Resolveu o problema de muita gente, de um país inteiro, inclusive. Continuando, acesso à água potável, tratamento para a AIDS, segurança energética e combate à corrupção. Essa parte não está ajudando, não. Em 2024, a agência forneceu 42%, aumentou. Ou seja, em 2023 ele destinou 72 bilhões, né, que era um total de 40%. Agora, em 2024, 42% de toda a ajuda humanitária no mundo. No mundo. E aí aqui eles colocaram, mas isso é só 1% do orçamento federal do país. Não interessa. São os impostos dos trabalhadores dos Estados Unidos sendo destinados para a ajuda humanitária, que é uma causa muito plausível, é uma causa muito boa. Sim, a gente tem que ajudar outras pessoas de outros países, mas acontece que não está sendo ajudado. O dinheiro está sendo desviado para outras intenções, o que precisa ser analisado. A agência financia projetos para fornecer assistência a regiões atingidas pela fome no Sudão, por exemplo. Os principais beneficiários do financiamento incluem a Ucrânia já era esse país, a Etiópia, Jordânia, República Dominicana do Congo e Somália. Tirando a Ucrânia, todos esses outros são extremamente pobres, a República Dominicana do Congo é um problema sério. E aí? Nada. Tá tudo bem por lá? Não tá. Mais de 10 mil pessoas trabalham na agência, cerca de 2/3 das quais atuam no exterior. São 10 mil pessoas. Ao assumir o cargo, Trump assinou uma ordem executiva para congelar a assistência dos Estados Unidos às nações estrangeiras por 90 dias, como eu falei para vocês. E aqui, para finalizar a reportagem, o Elon Musk disse que a USAID é uma organização criminosa. Porque ele falou isso ao responder um vídeo no qual a agência é acusada de estar supostamente não, eu vou confirmar para vocês, envolvida em trabalhos sujos da CIA e na censura da internet. Isso de censura foi o que eles fizeram para ajudar o TSE e o STF a impedir a candidatura de Bolsonaro no Brasil. E esse aqui é o Mike Benz, diretor executivo de uma fundação chamada Freedom Online. Eu quero que vocês leiam atentamente o que ele tem para falar. O Figueiredo
tirou uma parte grande de 8 minutos, que ele fala mais sobre a agência, tudo mais, sobre a USAID, só que eu não trouxe esse pedaço inteiro, porque eu acabei de ler a reportagem para vocês, eu acho que era mais fácil, e aqui ele vai começar a falar de Bolsonaro, preste atenção. So Benz, when they actually start to allocate money to domestic programs and to all the misinformation, shutting down free speech on the internet, like against War Room U, everybody, that money's allocated. We had this audience sat through the appropriations, the individual bills appropriations, and Eli Crane and Matt Gaetz making this case, I think back in the summer of 2024, 23 and 24 for two different authorizations bills. That time, less than 50% of the Republicans backed them. These things didn't pass in these subcommittees. Was anybody overseeing this? Did people on Capitol Hill know that they had started to use this to target American citizens, sir? Well, let me clarify that, because there's a distinction here, which is that USAID does work that has dramatic impact on our domestic politics and domestic American-to-American affairs, but they funnel it through international organizations that operate on U.S. soil, rather than, for the most part, directly with U.S. organizations, although they do. For example, the USAID partner with the American Bar Association for, and these type of things. But for example, the USAID gave $27 million to the fiscal sponsor of the Soros prosecutor control group. That, everyone here, you talk about Soros prosecutors, and Soros funds these prosecutors, and then Soros funded NGOs, in particular this main one called Fair and Just Prosecutions. This group that tells Soros prosecutors what to do. Well, that group got more from USAID than it did from George Soros. They got its fiscal sponsor did $27 million to the Tide Center, which also played a major role in fomenting Black Lives Matter, as one of the main parent groups to the Black Lives Matter groups. You have to understand, USAID is at the dead center. It occupies the center space between the State Department, the Pentagon, and the CIA. It's a switch player that serves as a plausibly deniable assistance agency to the rogue activities of those three federal agencies, and it represents essentially the sum consensus of the foreign policy establishment, the legacy foreign policy establishment that hated Trump with a passion, wanted to take him down because of his foreign policy views and because of his economic nationalism here at home. And what USAID declared doctrinally is that populism is an attack on democracy. They say this openly in USAID meetings. They say this openly in USAID documents. I published this a year and a half ago. The USAID disinformation primer published the first month of Biden's term in office, saying that the purpose of their disinformation programs was to eliminate populist subject matter expertise on the internet, because populist news sites undermine USAID programming by undermining public faith and confidence in democratic institutions. Because, don't you know, USAID spends billions of dollars to control the media every year. All the major media outlets in Ukraine are funded by USAID, like the Kiev Independent. All of the major news outlets in Western Hemisphere or in many parts of Africa and Central Asia, it does what the CIA used to do. Everyone remembers Operation Mockingbird. Well, guess what? That's just called USAID Media Sustainability and Media Assistance. Okay, that's all that is. And when populist waves swept the world in the U.S. in 2016 with Trump, and with what happened all over Europe with Marine Le Pen and Matteo Salvini and Nigel Farage, USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built
entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Entenderam a gravidade do negócio? A ideia de ter construído USAID era muito boa, só que conforme foi mudando, né, a presidência e tudo mais, e as ideias dentro do governo americano, o principal foco da agência foi mudando. Em vez de ir para ajuda humanitária, que eles destinam pouco dinheiro para ajuda humanitária, porque se eles destinassem muito, as pessoas estariam bem melhores, né? Então, o foco era para outra coisa, era para manipular a opinião, era para fazer com que a pessoa que eu quero que seja eleita num país consiga ser eleita, porque eu vou influenciar e punir as pessoas que estão falando ao contrário, eu vou calar a voz das pessoas que estão falando ao contrário. E isso vem do Soros. O Soros, para vocês que não sabem quem é, joguem aí na internet que tem um monte de gente falando quem é o Soros, como o Soros chegou, aonde ele chegou e quais são as intenções dele no mundo. Ele quer dominar, ele quer ser o cara que decide como que vai ser o mundo. Eu quero que o mundo comece a comer capim. As pessoas vão começar a comer capim porque ele vai influenciar todo um sistema para que todo mundo coma capim. Inclusive, quando o Trump ganhou as eleições, quem decidiu ficar pianinho sobre essa questão de eleições e política foi Felipe Neto, que é um dos caras patrocinados pelo Soros. As empresas do Felipe Neto são pagas pelo Soros. Ele era contra o Lula, vocês podem achar vídeos dele aí antigos xingando, quem acredita no Lula é burro e não sei o que, blá blá blá. Aí ele falou assim, não, eu fui aprendendo, fui mudando minha mente. Não, ele foi enchendo o bolso de dinheiro para mudar de opinião. Só que agora que o Trump ganhou, inteligente como ele é, ele resolveu ficar pianinho, porque agora eu não tenho mais o que falar, porque vão perceber, né, eles não vão conseguir influenciar mais a opinião pública, e eu vou me ferrar, vou perder minha grana, não, então eu vou ficar aqui caladinho. A mesma coisa foi quando ele falou das bets, né? Ele foi lá, não, gente, o joguinho tal, peguem meu número, ganhou um monte de dinheiro. Quando aí todo mundo começou a perceber que isso era uma fraude, que estava ferrando o povo, ele, então, veja bem, não, estava errado, as bets são ruins, eu vou parar com isso. É assim que ele faz. Ele pega o dele primeiro, quando o barco está afundando, ele pula fora. Ele pega o bote para ele sozinho, sai e deixa o povo afundando. É isso que esse povo faz. Tá entendendo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!